Boa noite, igreja. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que toda a honra e toda a glória pertence ao Criador, nosso Pai Celestial. Eu gostaria também de agradecer o Augusto, né, que está ali. Vocês conhecem ele como Pedro, né, da mídia, que fez a conexão com o pastor para estar tendo essa oportunidade aqui hoje. Queria também agradecer ao pastor por me receber aqui e a toda a igreja, né, ao corpo de Cristo que está aqui presente. Antes de fato começar, né, a nossa palavra, eu gostaria de ler um breve salmo, se o Pedrão puder colocar ali, em 1 Crônicas, no capítulo 16, versículo 8 ao 12. Eu gostaria mais para a gente poder fazer essa leitura como uma forma de abertura da palavra, né? Que diz o seguinte: dai graças ao Senhor, clamai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos, cantai a ele, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas obras maravilhosas, gloriai-vos no seu santo nome, que se regozije o seu coração daqueles que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, das suas maravilhas e dos juízos da sua boca. Glória a Deus. Uma breve oração então para a gente começar. Meu Deus e bom Pai, agradeço por mais um dia de vida, agradeço pelas pessoas que aqui estão presentes hoje. Eu creio que todas as coisas são feitas para glorificar o seu nome, e nada acontece sem a sua permissão. Então, se estamos aqui reunidos, eu creio que através do mover do seu Espírito, para a sua honra e para a sua glória, eu peço que o Senhor fale ao seu povo, fale ao seu corpo, Pai, pois estamos aqui reunidos por causa da sua presença. Sendo assim, nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor, sentar mesmo, obrigado. O pastor aqui da casa, né, ele falou muito no início sobre guerra espiritual, né, e de fato nós estamos numa batalha espiritual, né. Muitas vezes a gente pode se pegar distraídos, às vezes com as coisas do mundo, ou às vezes com o trabalho, com a família, que também é um ministério, a família, o trabalho também é importante, mas tem coisas mais importantes, né. E nós sabemos de fato que o inimigo, ele fica ao nosso redor, buscando uma brecha, a todo momento buscando uma brecha, né? Então eu gostaria de pedir inclusive para o Pedro abrir, né, Efésios 6, do 10 ao 18, porque é o seguinte, meus irmãos, de fato nós estamos em batalha, em guerra espiritual, e sabendo disso, não faz sentido que a gente, sabendo que estamos em guerra espiritual, que a gente não tenha armaduras, que a gente não tenha proteção. A gente precisa saber como se proteger nessa guerra, né? A todo momento que a gente está, em todos os lugares que a gente caminha nas ruas, estando nós consciente ou não, estando nós com a visão aberta ou não, existem legiões, existem principados, existem potestades e existem pessoas que precisam de libertação, existem pessoas cativas, existem pessoas presas, sejam através das drogas, né, dos vícios, entre diversas coisas, como a gente disse mesmo, através da culpa, dos pecados e por aí vai. Então, Efésios 6, versículo 10 ao 18, ele vem falar das armaduras que o nosso Pai Celestial deixou para a gente, né? Eu vou começar aqui com a leitura. E finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste mundo, contra a maldade espiritual em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estais firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça,
calçado os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, e tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Obrigado, irmão. Podemos ver aqui, irmãos, que foram citadas 6 armaduras, e o que é interessante dizer aqui, que a primeira armadura aqui citada é o cinturão da verdade. Muitas vezes na palavra do nosso Pai, muitas vezes até quando ele vai tratar dos ministérios, entre várias outras formas, ele sempre muitas vezes ele coloca por ordem de importância, né? Então a gente vê aqui que a principal que ele colocou são 6, mas como principal ele colocou o cinturão da verdade, né? Depois ele colocou a couraça da justiça, sandálias do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e espada do Espírito. Por que o cinturão da verdade? O que de fato é um cinturão? Essa linguagem que foi usada aqui em Efésios foi uma linguagem lembrando como os romanos viviam naquela época, né? É uma linguagem simbolizando como os soldados se vestiam. Então eles tinham um cinturão, tinham um capacete, tinham uma couraça, e o primeiro utilizado aqui, como eu disse, foi o cinturão da verdade. Por que o cinturão da verdade? Porque, irmãos, primeiramente, o que é a verdade? A verdade é o que sai da boca de Deus, e o que saiu da boca de Deus é o que está escrito. Jesus é a verdade, Jesus é o verbo, e o verbo é o que está escrito. Sabendo disso, meus irmãos, por que o cinturão da verdade? Antigamente os romanos, eles tinham as armaduras deles, e o cinturão era o que trazia firmeza, eles prendiam o cinto para dar firmeza a toda a armadura. A couraça, ao capacete, a sandália, era o cinturão que trazia firmeza. Então o que Deus está falando aqui para a gente já na primeira armadura? Que nós precisamos, irmãos, estar com a nossa vida baseada na verdade. E o que quer dizer verdade? Uma das principais coisas que é a verdade, muitas vezes a gente tem que olhar também para as pequenas mentiras do dia a dia. Porque, pessoal, irmãos, Satanás ele é verdadeiro, ele é astuto, ele existe, né? Eu sei que é óbvio, mas eu preciso falar. E sabe aquelas mentirinhas que a gente conta no dia a dia? Ai, fala que eu não tô, cara, fala que eu não tô a fim de atender hoje não, fala que eu não tô. Ou aquelas pequenas coisinhas que a gente fala. Meus irmãos, não existe meio termo, ou é verdade ou é mentira. Ou a gente está com o pé firmado na verdade, ou com o pé firmado na mentira. E a verdade é o quê? É a rocha, né? A rocha é quem? Jesus. A gente precisa estar com o pé firmado em Jesus. A segunda é a couraça da justiça. O que é uma couraça? A couraça é aquele coisa que os soldados colocavam, não é? E para que de fato isso? A couraça da justiça, ela protege o quê? Coração. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso coração precisa estar vivendo em integridade com o nosso Pai. E o que significa integridade? A gente agir com o que a gente fala e o que a gente faz. Meus irmãos, eu não quero trazer aqui para vocês nenhum papo, sinceramente, eu vou tentar ser o mais sincero com vocês, eu não quero trazer nenhum papo de moralismo. A gente sabe que a gente não é perfeito, a gente não é, mas a gente precisa ter o máximo o possível de ter, assim como o rei Davi. O rei Davi, meus irmãos, quando ele errava, ele não tentava parecer o certinho perante o Criador, ele não tentava, ele se humilhava na presença de Deus, ele colocava a cara dele no chão, e de fato se humilhava, ele reconhecia a verdadeira estatura dele, quem ele era em Cristo, quem ele era em Deus. A terceira é a sandália do Evangelho da Paz, que simboliza estar pronto a todo momento, né? Vestido com as sandálias a todo momento para falar da palavra de Deus. Muitas vezes a gente fala, Deus me usa, Deus eu quero que o Senhor me usa. Meus irmãos, Deus ele não vai usar vocês somente aqui na congregação. Obviamente, Ele vai usar você aqui no púlpito, Ele vai usar você na cadeira falando com o seu irmão, Ele vai usar vocês aqui na hora de louvar o nosso Pai, mas Ele quer usar você na rua, Ele quer usar você na fila do supermercado, Ele quer usar você na hora que você estiver pagando no caixa, Ele quer usar você
para aquele morador de rua que muitas vezes, desculpa falar, irmãos, desculpa falar, muitas vezes a gente passa e finge que nem vê, atravessa a rua, não, vou atravessar a rua e fingir que não é comigo, não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, a gente está aqui de fato para ser sal, né? Para fazer uma diferença no mundo que a gente está. Quinto lugar, capacete da salvação. O capacete da salvação, ele vem de fato para proteger a nossa mente. E proteger do quê? Das setas, né? São muitas setas, a seta da dúvida, as pessoas vêm muitas vezes usadas para colocar dúvida na nossa mente, para fazer a gente questionar a promessa, questionar a repreensão de Deus, questionamentos. Então, a quinta armadura aqui, de fato, é o capacete da salvação, que protege não somente das setas, mas também a nossa identidade. Eu vou, um pouco depois, falar um pouco mais sobre a questão da identidade. E em sexto lugar, mas não menos importante, a espada do Espírito, né? Que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa única arma, né? Até agora a gente só falou de equipamentos de defesa que Deus deixou para a gente. Agora a gente está falando de um equipamento de ataque. Como assim um equipamento de ataque? A palavra diz que a espada, ela é uma espada de 2 gumes. Para quem tem o coração aberto, ela vem como uma pena. Ela de fato vem para a gente, faz bem para a gente. Mas para quem está com o coração fechado, para quem não quer ouvir, ela vem de fato e corta, ela machuca ouvir essa palavra, né? E por que eu estou trazendo esse assunto específico aqui para a congregação? Porque de fato, pessoal, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. Não estou falando para vocês pararem de trabalhar, abandonarem os estudos, ficarem loucos por aí. Não, a gente está protegido no nosso Criador. Nosso Criador nos fez promessas que a gente vai ter, vamos ser protegidos. Não vai acontecer. Mas a gente precisa estar atento, a gente precisa acordar para os tempos que nós estamos vivendo. Meus irmãos, desculpa, mas vocês não estão vendo os sinais? Quão mais gritante tem que ser os sinais para a gente perceber os tempos que nós estamos vivendo. Então, de fato, chegou a hora, né? Eu vou pedir para o irmão colocar Marcos 16, do 17 ao 18. O que Deus disse que aqueles que estão, de fato, em Cristo, alguns sinais vão acompanhar estes. Quais sinais? Ele não está falando que para algumas pessoas, estes sinais iria aparecer, não. Ele está falando para aqueles que estão em Cristo, sinais acompanharão estes. Estes quem? Todos estes. Quais são estes sinais? E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E eles imporão suas mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Irmãos, nosso Pai, Ele não deu o espírito de covardia. Não deu o espírito de covardia. Muitas vezes a gente está na rua, a gente vê pessoas endemoniadas, sofrendo. A gente vê enfermos. Quem aqui de fato recebe desse espírito de ousadia, o espírito que o Pai deu, para de fato impor as mãos sobre os enfermos e declarar a cura? Jesus deixou isso para a gente tem esse poder, e esse poder não está em nós, está em Cristo. Cristo deixou isso como um sinal daqueles que creem, expulsarem demônios, curar os enfermos e por aí vai. Depois eu queria deixar também os frutos do Espírito, que são outros sinais daqueles que creem, eles vão dar frutos. Gálatas 5, do 22 ao 23, por favor, Pedro. Gálatas 5, 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. E por que eu quis trazer especificamente os frutos do Espírito? E agora eu vou fazer uma ligação com outro versículo que vocês vão entender. Por favor, irmão, Marcos 11, do 12 ao 14. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome, Jesus. E avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela algum. Ela não dava frutos. Ela não dava frutos. Meus irmãos, qual você prefere ter na sua casa? A figueira que não tem folhas bonitas, mas dá um fruto delicioso para a gente, que a gente come? Ou a figueira que não dá fruto, mas é majestosa e linda? E eu não estou criticando a gente vir bem vestido, não. A gente tem que vir na melhor roupa aqui para louvar o Senhor. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte:
que Deus ele não quer só as aparências, meus irmãos. Deus ele quer frutos. Ele quer frutos. E esses frutos, eles têm um sabor também para o Senhor. O Senhor ele consegue provar se esses frutos de fato são bons ou se não são bons, né? Aí vocês podem se perguntar, que nos leva aqui à próxima parte de Jeremias 1, do 5 ao 10. Serpa, quem sou eu, Serpa, e quem são vocês? Vocês podem me perguntar, para eu expulsar demônio? Para eu curar enfermos? Para eu dar esses frutos todos? Quem sou eu para fazer isso? Lembra que mais cedo eu queria falar para vocês sobre a identidade? Quero trazer isso sobre a identidade de vocês. Jeremias 1:5. Antes de que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses do útero, eu te santifiquei e te ordenei como profeta para as nações. Então eu disse: Ah, Senhor Deus, observes, eu não posso falar, pois sou uma criança. Porém o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, pois tu irás a todos a quem eu te enviar, e tudo o que eu te ordenar falarás. Não tenha medo da sua face, pois eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então o Senhor estendeu sua mão e tocou minha boca. E o Senhor me disse: Observa, eu tenho colocado as minhas palavras em tua boca. Vê, ponho-te nesse dia sobre as nações e sobre os reinos, para desarraigares e para demolires, para destruíres e para combateres, para construíres e para plantares. Meus irmãos, naquela palavra ali no primeiro versículo, né? Tá ali. Senhor, quem que sou eu para falar? Eu sou uma criança. A palavra criança ali no hebraico está como Naar. Naar significa um jovem, uma criança. Jeremias, os estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente de 15 a 20 anos, 22 anos. E Jeremias estava olhando assim, nosso pai falando com ele, ele falou: Deus, olha para mim, quem sou eu para ir lá? Naquela época, Judá, isso foi a 600 a.C., Judá estava corrompido, ele estava adorando outros deuses. E Jeremias foi levantado. E muitas vezes a gente pode se questionar de fato, né? Quem sou eu para fazer essas coisas? Quem sou eu? Jeremias ele não tinha autoridade nenhuma perante os olhos das pessoas. Ele não tinha aparência, ele não tinha idade, ele já tinha crescido num ambiente religioso. Desde pequeno ele tinha crescido num ambiente religioso. Os pais dele eram sacerdotes. Então ele já conhecia como funcionava o sistema religioso da época. Mas ele foi levantado para falar justamente contra isso, justamente contra essas pessoas. Imagina Jeremias como se sentiu. Ele falou: meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eles são muito maiores, Jeremias falava. Mas o que isso traz para a gente, meus irmãos? Que Deus, ele não enxerga a gente pelas nossas aparências. Voltamos para o fruto. Ele enxerga por quem você vai se tornar nele. Meus irmãos, eu vivia em profundas trevas espirituais. Profundas, com vícios, imoralidade. Deus ele fez uma obra na minha vida que ele me transformou por completo. O testemunho da minha vida que eu teria para trazer para vocês é de fato a glória que Deus, a graça, a misericórdia que Ele teve comigo, porque senão eu estaria ainda na terra, aí vagando em trevas espirituais, sem saber para onde ir, sem saber para onde ficar. Mas Deus ele me deu um propósito, me vestiu com roupas novas. Pois é. E Deus ele faz isso com as pessoas, né? Isso é do caráter dele. Nós não, desculpa, meus irmãos. Nosso caráter muitas vezes precisa ser muito trabalhado. Eu falo por mim, não sei vocês, mas por mim eu ainda tenho muito a ser trabalhado. Mas Deus não. Deus, o caráter dele não falha. O que ele fala que ele vai fazer, ele vai fazer. E se ele falou que não vai, não vai, né? E aí a gente volta novamente para aquela pergunta, né? Tá, mas quem sou eu para fazer essas coisas? Eu sou só um jovem, eu só tenho 15 anos, só tenho 20 anos, ou, não sei, eu não tenho uma boa condição financeira, ou eu sou desprezado pelos meus amigos, ou eu não sei falar bem, Moisés era gago, eu não sei falar bem, não sei qual que é a sua dificuldade, qual que é a sua limitação, que você enxerga como limitação, né? Mas a gente entra agora aqui na parte, de fato, da nossa
verdadeira identidade. Meus irmãos, muitas vezes a gente pensa assim, qual que é a minha identidade? Gostaria que vocês prestassem atenção nessa parte. Qual que é a nossa identidade? Muitas vezes a gente acha que a nossa identidade, nós temos a nossa identidade social. Eu sou serpa, pastor, não sei, pode ter um açougueiro, um pedreiro, um empresário, várias identidades. Mas a gente tem também uma identidade espiritual. E qual que é a nossa... Que a identidade espiritual está acima da nossa identidade social. E o que é, de fato, a nossa verdadeira identidade? E por que é tão importante descobrir a nossa verdadeira identidade? A nossa verdadeira identidade, irmãos, é aquilo que sai da boca de Deus. O que Deus diz sobre nós? Deus diz, eu sou filho de Deus. Eu sou imagem e semelhança do Criador. Eu nasci para dar frutos. Somos nação santa. Deus, na palavra dele, ele faz diversas afirmações sobre a nossa verdadeira identidade. E o que é a principal ferramenta do inimigo na mão dele? Confundir a nossa identidade. Porque se a gente não sabe quem a gente é em Cristo, a gente perde o poder. A gente não consegue utilizar daquelas armaduras de Efésios, a gente não consegue usar da espada, porque a gente vai se questionar como Jeremias. Quem sou eu, Deus? O que eu posso fazer? Eu não tenho força, Deus, eu não posso fazer nada. Irmãos, junto com a nossa identidade, a gente tem que saber a identidade de Deus, o caráter de Deus. Deus, ele é bom, Deus, ele é justo, Deus, ele é santo. Se você sabe a sua identidade e sabe o caráter de Deus, você pode fazer, como diz Jesus, pedir para o monte mover, que ele vai mover. Porque o poder de Deus vai estar sobre você para a honra e glória dele mesmo, obviamente, né? Glória a Deus. Irmãos, continuando, eu queria trazer uma questão para vocês que é sobre humildade e orgulho, né? O que de fato é humildade e o que de fato é orgulho? No reino espiritual, eu sei que o meu modelo de falar talvez possa ser que não seja o que a maioria esperava, né? Eu estou tentando trazer algo para vocês de forma talvez um pouco mais explicativa. Então eu gostaria de trazer para vocês aqui de fato sobre o reino da luz e o reino das trevas. Os dois produzem frutos. O reino da luz, ele tem princípios e o reino das trevas tem princípios. Qual é o princípio da luz? Humildade, que produz a submissão a Deus, que produz a dependência. E qual que é os frutos das trevas? Orgulho, que produz a rebeldia e que produz a independência, o achar que você não precisa de Deus, né? O fruto disso, de fato, é o pecado. Tá, mas o que é a verdadeira humildade? Meus irmãos, a gente está falando muito sobre identidade. O que é humildade? Humildade não é você ficar se diminuindo assim para as pessoas e também não é você ficar com a testa lá em cima. Então, o que é de fato humildade? Porque se você pensa comigo, Deus diz para a gente ser humilde. Eu quero ser humilde. Tá. Mas para ser humilde, eu preciso saber o que é. Eu preciso pisar firme para saber onde que eu estou indo. O que é a humildade? A humildade, irmãos, é saber o que sai da boca de Deus. Como assim o que sai da boca de Deus? Deus nos dá uma estatura, uma identidade. Você é isso aqui, serpa. Você é isso aqui, pastor. Você é isso aqui, irmão. Todos nós temos uma identidade. Lúcifer, vários outros da Bíblia, eles se achavam mais do que eles eram. Então, eles viviam sobre o princípio do orgulho, da soberba, da arrogância. Mas tem muitos que vivem pelo mesmo princípio, que é o mais perigoso ainda, que é os que se acham menos, que se enfraquecem, que acham que não são nada, né? Se você se acha mais do que as afirmações diz que você é, filho de Deus, imagem e semelhança do Criador, se você se acha mais do que isso, você está agindo pelos princípios da soberba, você está agindo pelos princípios do orgulho. E também se você se acha menos do que isso, você também está. Muitas vezes a gente peca, a gente erra, e a gente fala assim, meu Deus, me perdoa. Deus fala, você está arrependido? Estou arrependido. Você não vai mais fazer isso? Não, não vou. Estou trocando meu caminho.
Então você está perdoado, levanta-te e anda. Aí você fala assim, ai não, Deus, mas eu não posso aceitar esse perdão, eu não consigo aceitar. Aí Deus fala, não, levanta, você está perdoado, filho, vai lá, vai lá. Aí você fala, não, mas eu não posso. Quem você pensa que você é para achar que você pode recusar o perdão, a sua opinião está acima do que Deus disse? Deus falou, você está perdoado. E você fala, não, eu não estou não. Ou seja, o que você acha é maior do que o que Deus diz sobre você. Então, irmão, o que Deus diz sobre nós é a nossa identidade. Se você se acha mais do que Ele diz, você está sobre a soberba. Se você se acha menos do que Ele diz, você está sobre a soberba. E o que de fato você é? O que Deus diz sobre a gente, galera. Só ler, está na palavra. Deus ele faz diversas afirmações sobre quem nós somos em Cristo. Essa é a nossa verdadeira identidade. E sobre se parar de se diminuir, entra João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amou o mundo de tal maneira. Isso inclui vocês. Então a gente não pode se diminuir, o próprio Criador do universo diz que ama você. Como que você pode se sentir menos, e nem mais? Se reconheça a sua estatura, né? Aí a gente entra para a parte mais difícil, né? Pecados. Mas será que eu tenho algum pecado? Não, Serpa, eu tento fazer tudo certinho, eu me arrependo. Eu quero convidar vocês, irmãos, agora, para um nível de consciência do pecado um pouco mais profundo. Por quê? Não é para acusar ninguém, não. Não é para acusar ninguém, não. É porque quanto mais em obediência você anda, maior vai ser a sua santidade. E quanto maior em santidade e obediência, mais poder você tem contra o mundo das trevas. Tá? Não é todo mundo que quer operar contra as trevas. Às vezes a pessoa fala, não, eu vindo aqui de domingo, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu sei que uma parcela de vocês quer sair daqui amanhã e expulsar demônio, quer sair daqui amanhã e curar enfermos. Eu sei que alguns de vocês aqui quer operar os sinais, que foi falado ali, operar os frutos que o pai disse. Então, eu quero lembrar de uma coisa. Irmãos, o pecado, ele não começa quando você faz ele. O pecado, ele começa no coração. Abraão disse, Gênesis 22, 11 ao 12, por favor. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, aqui estou. E ele disse, não ponhas a tua mão sobre o menino, nem faças coisas alguma com ele. Porque agora sei que temes a Deus, vendo que não negaste em mim o teu filho, teu único filho. Deus, ele fala no presente. Agora eu sei que você não negou, não negaste. Por que eu estou falando isso para vocês? Muitos leem essa palavra e falam assim, não, Abraão não matou o filho dele. Não matou, matou. Serpa, como assim? Você está contradizendo as escrituras. Irmãos, Abraão matou no coração. Ele aceitou, ele falou, não, eu vou fazer o que Deus mandou. Ele foi lá e concluiu, ele foi fazer. Ele não pecou porque era uma ordem de Deus. Serpa, explica melhor. Vou explicar. Isaías 14, 12 ao 15, por favor. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraqueces as nações, porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei acima da estatura dele, em direção ao céu. Eu exaltarei meu trono acima das estrelas. Eu também saltarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu ascenderei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, tu serás derrubado ao inferno para os lados do abismo. Meus irmãos, pode colocar o do Ezequiel, por favor. O pecado de Lúcifer começou aonde que a gente acabou de ver? No coração. Antes dele fazer, já estava no coração. O pecado, ele começa não no ato, ele começa no coração. Ezequiel, falando de Lúcifer também. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te colocarei para que te contemplem. É essa mesmo. Serpa, ainda não entendi. Agora vai ficar claro. Mateus 5, 21, 22, por favor. Ouviste o que foi dito, Jesus falando, pelos antigos, não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito ao julgamento. Eu, Jesus, porém vos digo, quem quer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento.
E qualquer que disser ao teu irmão, reca, estará sujeito a concílio. E qualquer que lhe disser, é tolo, estará sujeito ao inferno. Coração, pessoal, coração, meus irmãos. Qualquer que se irar, ele está falando assim, ó, antes era quem matou, cometeu assassinato. Agora ele está falando, ó, você se irou, você já cometeu coração novamente. Mateus 5, 27 e 28. Ouviste o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Meus irmãos, hoje o nosso Pai justo, nosso Pai santo, nosso Criador, ele está nos convidando para uma profundidade maior. Vou ser bem sincero, não é todo mundo que quer. Não é todo mundo que quer essa profundidade. Eu não falo daqui, eu falo em geral. Não é todo mundo que quer essa profundidade. Mas se você quer mais de Deus, você quer mais da presença dele, você tem que oferecer o seu melhor, você tem que oferecer a sua premissa. Não tem como só você falar, não, tá tudo ótimo, eu já estou indo lá. Se você não oferece o seu melhor. Deus, ele pede para a gente olhar para o nosso coração. Não é só, eu estou indo e não estou saindo, não estou bebendo, mas e o seu coração? Como que tá? Como que tá? Desculpa falar, irmãos, mas Jesus ele chamava algumas pessoas de sepulcros caiados. São paredes pintadas de branco. É como se você tivesse, como eu falei, usei o exemplo de mim mesmo. Estou aqui com as melhores roupas, mas meu coração está podre. Desculpa falar, irmãos, mas é a verdade. É a verdade. Irmãos, hoje a gente está aqui, a gente, possivelmente, muitos de vocês a gente não vai mais se ver, ou possivelmente vai, né, com o nosso Criador na eternidade. E a gente, de fato, vai olhar para trás para essas coisas, né? E ver quem de fato corrigiu e quem não corrigiu a questão do coração. Então, meus irmãos, o que eu trouxe para vocês é o seguinte: nós precisamos reconhecer a nossa verdadeira identidade em Cristo. Nem mais, nem menos. Lúcifer pecou porque ele se achou mais do que o que ele era. E muitos de nós, que é o mais perigoso, pecamos porque a gente se acha também menos. A gente acha que a humildade, às vezes, é ficar se rastejando e que não sei o que. Não, não é andar com o nariz lá em cima e nem com o nariz lá embaixo. Olhando para frente, olhando para frente. Isso, meus irmãos, agora eu quero juntar tudo o que eu falei. Você tendo as armaduras de Deus, você sabendo a sua identidade, que você não é nem mais, nem menos. Você conhecendo o caráter de Deus. Ele é bom, ele é justo, ele é santo. Irmãos, vocês estão, como diz o ditado popular, com a faca e com o queijo na mão para dar os frutos que a gente falou, fazer os sinais, expulsar demônios, curar enfermos. Meus irmãos, vocês não... Ai, Sérgio, mas como assim curar? Eu vou curar? Irmãos, não é eu que estou falando para vocês. É Cristo que disse que vocês têm esse poder. Deus delegou esse poder para vocês. Ele falou que o que a gente ligar na terra será ligado no céu. O que a gente desligar na terra será desligado no céu. O que a gente concorda, o que a gente está entrando em concordância aqui agora, será feito pelo nosso Pai que está no céu. Jesus disse outra coisa. Ele disse o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, porta é um negócio parado. A porta não sai andando. Então, como assim as portas do inferno não prevalecerão? Nós é que avançamos nas portas do inferno. As portas não vão prevalecer porque nós vamos avançar e derrubar as portas. Não vão prevalecer. Jesus disse que nós teríamos poder para pisar na cabeça da serpente. Meus irmãos, até quando eu vou falar sobre mim, vou dar o meu testemunho? Eu me converti, Deus me salvou, ótimo. Mas eu falei, tá bom, Deus, é só isso? Aí eu vou ficar andando na rua? Não, sou salvo, ótimo, estou feliz. Sou salvo, vou para o céu. Mas e aí? E aqui na terra? O que eu posso fazer, Deus? O que eu posso fazer? Acabamos de ler, a gente pode expulsar demônios. Meus irmãos, essas praças que tem aqui, a Praça do Forró, não sei se vocês conhecem ali de São Miguel, ali são tronos, principados e potestades territorialistas que dominam aquele lugar ali. E se vocês soubessem o poder que vocês têm ali,
De vocês chegarem ali com autoridade. Que autoridade? Não é a autoridade de vocês. É a autoridade que o Pai disse que vocês têm, delegada a vocês de fato, para fazer o que tem que ser feito. E a gente vai chegar no céu, a gente vai chegar com o nosso Pai, e a gente vai olhar para trás e vai perguntar, né? Eu tenho um testemunho de uma irmã que ela diz o seguinte: ela teve uma visão, na verdade ela teve um sonho, e ela sonhou que ela chegou no céu. Ela chegou no céu e ela disse que tinha longa fila para entrar. E na porta estava Jesus recebendo um a um. Só que por mais que aquela fila fosse quilométrica, a fila andava muito rápido. E aí, quando ela viu, já chegou na vez dela, né? Aí Jesus olhou para ela: oi, irmã, tudo bem? Ela, sim. Aí ela já ficou constrangida. Jesus nem falou nada, ela já se constrangeu na hora. Aí ele falou assim: então você está aqui. Aí ela falou assim: Jesus, você vai deixar eu entrar no céu? Aí ele falou assim: eu vou. Você vai entrar, pode entrar. Mas antes eu queria te mostrar uma coisa. Ela, o que, Jesus? Aí ela fala que Jesus deu uma visão para ela que ele mostra o seguinte: lembra daquele podcast que eu falei para você fazer? Que eu falei para você começar lá na Terra? Pois é. Aí ele pega uma lista aqui e fala assim: tá vendo essa lista aqui? Ela, sim, tô vendo. Essa lista aqui são pessoas que vão pro Lago de Fogo. Por quê? Porque você não fez seu podcast. A palavra não chegou até elas. E ela falou assim: eu não sabia pelo que eu chorava. Se era por Jesus ter deixado eu entrar de fato, ou por eles terem ido pro Lago de Fogo. Por quê? Porque ela estava entrando feliz, eu estou indo no céu, mas ela meio que olhando para trás, assim, nossa, mas eu devia ter feito mais na terra, eu podia ter feito mais alguma coisa por eles. E, irmãos, todos nós temos um chamado, vocês não estão aqui por acaso. Vocês não estão aqui só para pagar a conta do final de semana ou pagar uma pizza. Ótimo, eu amo pizza, mas só isso. Só pagar a conta no final do mês, só ir trabalhar de manhã, e é isso, tá bom. Mas e aí? Você vai chegar lá, você vai chegar de fato com Jesus, olhar, e ele vai te perguntar: tá, mas o que você fez por mim na terra? Pode ser que ele vai deixar, não, você não fez o que você tinha que fazer. Pode entrar, tá tranquilo, mas esse podcast era para você ter feito, era para você ter começado a gravar vídeo na internet, postando, era para você ter louvado a Deus mais, enfim, era para você ter falado para aquele pessoa na fila, de várias formas. Deus, ele quer usar a gente, ele tá, ainda mais nos últimos dias, pessoal. Deus, ele tá derramando do Espírito dele. A Bíblia não disse assim: Deus está colocando. A Bíblia, ele disse derramando. Ele está dando mais poder no final dos tempos para a gente fazer o que tem que ser feito. E o que de fato que pode ficar de pé perante o nome de Jesus? Não pode, irmão, não pode. Pode vir 10 para cima de você, 10 endemoniado. E você nem precisa gritar. Você nem precisa gritar para expulsar. É só você ter fé no nome dele e você fala: sai em nome de Jesus. Tu caiu. É o nome que tem poder. É o nome que carrega poder. Não é você, não é o quanto você grita ou quanto você fala, a sua forma de falar. Irmãos, não é sobre habilidade. Não, Serpa, eu vejo você falando aí, não estou falando que é o caso, mas alguns de vocês podem pensar: mas para você falar, você fala bem. Irmãos, eu era o cara mais tímido, eu era um tremendo covarde espiritual. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia nem falar em público. Quando eu ia andar de metrô, por exemplo, eu ficava quietinho na minha, não queria nem que as pessoas olhassem para mim. Alguém olhava para mim, eu já falava: nossa, estão pensando alguma coisa, o que eles estão falando? Ai meu Deus, ai meu Deus. Aí eu falei: não, Deus, não dá. Sabe por que não dá, galera? Eu vou falar a verdade para vocês, irmãos. Apocalipse diz que os covardes, desculpa, mas eu preciso falar, irmãos, não sou eu que estou falando, está escrito isso aqui. Os covardes não herdarão o reino dos céus. Quando eu li isso, eu disse: Deus, confesso, eu sou um covarde, mas eu não quero continuar um covarde. Me tira dessa covardia, eu não faço nada, Deus, eu só fico calado, Eu vejo a injustiça acontecer, eu fico calado. Eu vejo a mentira sendo falada, eu não combato a mentira com a verdade. Eu vou ficar assim, só perambulando por aí, falando que eu sou cristão e não faço mais nada, só fico andando: eu sou cristão, eu sou cristão. Tá, mas e os frutos? Você é cristão ou você só tem as aparências da figueira? Você é majestoso, você anda com a Bíblia e tal. Nossa, como eu sou cristão.
Galera, desculpa. Eu sei que o que eu estou falando, e eu falo com humildade, com respeito para vocês. Eu não estou vindo aqui para jogar nada na cara de ninguém. Mas é o que está escrito, meus irmãos. Foi o que eu falei no início da palavra. A espada. A espada, para alguns, o que eu estou falando está sendo conforto. Eu estou colocando uma espada na mão de alguns de vocês. Para vocês, agora eu posso atuar. Agora eu sei como fazer. Agora eu tenho armadura. Agora eu sei quais são os sinais. Mas outros, eu tô falando, estão assim, olhando assim, ó, se sentindo como se eu tivesse. Eu não tô atacando ninguém, meus irmãos, não tô atacando. Eu tô dando ferramentas para vocês fazerem o que tem que ser feito. E não porque eu tô dando ferramentas, porque eu não faço nada de mim mesmo. Eu não tenho poder nenhum. O que eu posso fazer? Eu tô aqui por causa de Deus, irmãos, para honra e glória dele mesmo. Para honra e glória. Meus irmãos, há 10 meses atrás, eu comecei um TikTok, criei um perfil no TikTok, criei um perfil no Instagram. Ninguém me conhecia. Sabe quem que me conhecia, na verdade? Sabe quem que me conhecia? As pessoas lá de 10 anos atrás, que me conheciam como fumante, que estava todo final de semana indo beber, imoral. Era assim que as pessoas me conheciam. Essa versão todo mundo conhecia. Aí Deus me pegou no colo, me deu vestes novas, me lavou no batismo. Falou, filho, essa não é a sua verdadeira identidade. Eu acreditei na ordem de Satanás. Satanás falou assim, vai lá ser feliz, vai lá ser feliz. Deus, desculpa, meus irmãos, Deus ele não chamou a gente só para ser feliz. Ele chamou a gente para ser bom, para fazer o que é certo. Se você quer fazer o que é feliz, só feliz, então vamos ser felizes, vamos sair por aí, fazendo, cada um faz o que quer. Não, Deus ele chamou para a gente fazer o que é bom, fazer o que é certo, né? Então, eu comecei esses perfis, né? E eu não estou falando de números, eu não estou falando nada para impressionar nenhum de vocês, mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: Deus ele me tirou de profundas e terríveis trevas espirituais, de depressão, de ansiedade, de andar na rua sem saber para onde ir, nem o que eu ia fazer da minha vida. Totalmente em trevas, andando, perambulando nas ruas sem saber. Eu não era mas eu me refiro espiritualmente morto. Eu era um morto-vivo, completo morto-vivo. E Deus me ressuscitou. Me ressuscitou. Ele não só me ressuscitou, porque ele não parou a obra por aí. Meus irmãos, Deus, ele não começa nada sem a intenção de terminar. O que ele começa, ele vai terminar. E não é no seu tempo, é no tempo dele, mas o tempo dele é perfeito. Então, eu criei esse perfil por direcionamento do Espírito do Pai. Esse perfil hoje no TikTok, acho que já tem 80 mil seguidores, alguma coisa assim. No Instagram, acho que 40 mil, alguma coisa assim. E eu não estou falando isso, nossa, 80 mil. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que Deus me tirou do nada, de um morto-vivo, para alguém que está alcançando almas. Para alguém. E não é pela minha habilidade, meus irmãos. Não é porque eu sei falar bem, porque meu cabelo é legal, porque eu tenho uma barba grande. Não tem nada a ver com isso. Eu não faço nada, irmão. De mim mesmo, eu nada faço. Irmãos, se eu estou aqui hoje, pisando aqui, presta atenção no que está acontecendo aqui. Vocês estão aí sentados, vocês saíram da casa de vocês, o Augusto me conheceu, apresentou o pastor e eu estou aqui. Isso não é de mim mesmo, é Deus. E o que ele fez comigo, ele quer fazer com cada um de vocês. Não sei se é necessariamente para vir pregar aqui, mas tem algo específico para vocês. Específico para vocês. Deus ele tem um propósito para cada um de nós. E ele não começa a obra sem terminar. Ele não começa. Se ele começou, ele vai terminar, né? Então, eu gostaria que o irmão ali colocasse Isaías, que eu sou suspeito para falar, né? É meu livro preferido. Eu coloquei três promessas do livro de Isaías, 40, do 29 ao 31. Tem 3 promessas ali que Deus faz para a gente no livro de Isaías, que são, para mim, eu sinto a força dessas palavras, essas palavras de fato elas me movem, né? Que diz, ele dá poder ao desfalecido, e para aqueles que não têm nenhum vigor, ele aumenta a força. Até os jovens irão desfalecer e estarão cansados, e os homens jovens cairão completamente. Porém, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eles se elevarão com as asas como águias. Eles correrão e não estarão cansados. E eles caminharão e não desfalecerão. As águias, meus irmãos, elas conseguem fazer voos longos.
elas enxergam lá de cima, elas têm uma visão que elas conseguem enxergar uma visão maior de tudo que está acontecendo. E por mais que elas, como elas fazem voos longos, elas se cansam por causa dos voos, mas elas não param, elas continuam. E essa é a promessa, que a gente vai ser como águias. Porque por mais que a gente se canse no caminho, a gente ainda vai ter uma visão diferenciada. E a gente não vai cair, não vai cair. Irmãos, tem um dia que é difícil. Vamos falar de uma linguagem espiritual. Viver aqui na Terra não é fácil. Às vezes é pancada, é traição, é gente colocando você para trás, é a gente querendo te diminuir. É pancada de todo lado. Ainda mais se você tenta fazer o que é certo. Se você não tenta, aí é mais fácil, né? Aí é mais fácil. Mas se você está indo, aí você está indo contra o mundo. Aí é só pancada. Aí é só pancada. Mas a gente tem um pai, a gente tem um criador que está com a gente, renovando, né, essas forças. Isaías 41, 17 e 18, segunda promessa. Quando o pobre necessitado buscar água, e não houver nenhuma, e a sua língua falhar por sede, eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Eu abrirei rios nos lugares altos e fontes no meio dos vales. Eu tornarei o deserto um reservatório de água e a terra seca em fontes de água. A gente tem sede, né? A gente tem sede. E essa promessa já se concluiu. Ela se concluiu em Cristo. Cristo é a fonte de água viva. É só você buscar, é só você acessar. Ai, Serpa, mas eu tenho tentado, sabe? Eu tenho buscado ele lá no meu quarto, aqui no culto também. Eu oro, mas eu não estou sentindo a presença dele. Não estou sentindo. Faz tempo que eu estou tentando. Meu irmão, vou ser bem sincero com você. Se você entrar no seu quarto e você se humilhar na presença de Deus, se humilhar. Davi era um rei, ele era tratado como rei, e ele deitava na frente da congregação com a testa no chão, igual uma estrela do mar no chão, com a cara no chão, e ele se humilhava na presença de Deus. A gente anda na rua com o nariz lá em cima, ou com o nariz lá embaixo, desculpa falar, irmãos, achando que a gente é o bonzão, ou que a gente também, pelo contrário, que a gente não é nada. Mas Davi, entre vários outros, tá? Não é só Davi, eles se humilhavam na presença de Deus. Aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta, esse é derrubado. Na história ainda de Jeremias, Deus chamava Nabucodonosor, um rei pagão, de meu servo. Deus levantou um inimigo para derrubar, para humilhar Israel, porque Israel estava se exaltando, estava buscando outros deuses, estava agindo com falsidade, estava acreditando na aparência religiosa, mas não estava dando fruto. Pois é, Deus faz isso. Muitas vezes a gente acha que a gente está sendo humilhado por causa dos outros, mas não. Desculpa, mas eu preciso falar. Deus, ele também permite humilhação. Ele diz que aquele que se exalta será humilhado. E por último, Isaías 43, 2, última promessa. Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo, e através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. E é o que eu disse, irmãos. Não importa o que a gente passa. Irmãos, a gente fica às vezes, para finalizar, pensando assim, eu sei que a gente se preocupa. A gente tem o nosso lado carnal, o nosso lado humano. Nossa, mas como que eu vou pagar minha conta, né? Tá apertado esse mês, será que vai ter alguma coisa para eu comer amanhã? Será que eu vou pagar? Ou será que vai vir a cura? Será que vai dar certo? Irmãos, eu tenho 31. Eu vejo que tem alguns anciões aqui na congregação que devem ter bem mais de idade do que eu. Eu digo para vocês o seguinte, até aqui o Senhor nos ajudou. A gente está aqui, meus irmãos. A gente passou. A gente tomamos porrada, mas a gente está aqui. A gente não ficou no chão. Deus, ele levanta. E melhor você cair no mundo, aliás, melhor você mesmo cair com a cara no chão, se humilhando na presença do Criador, do que você cair no mundo. É melhor. E aquele que se humilha na hora certa, o Criador vai exaltar. Irmãos, eu não tenho habilidade, eu não tinha nada. Quando eu me converti,
eu era produtor de música eletrônica, eu ia em raves, eu era DJ, produtor de raves. As pessoas, elas me idolatravam. Elas chegavam, eu vou para vocês entenderem o nível. Elas chegavam em mim e faziam assim, ó. Para vocês entenderem o nível da idolatria que eu vivia na minha vida. Só que eu comecei a ver, eu tô aqui tocando, enquanto as pessoas aqui na minha frente estão se destruindo, estão usando drogas, se prostituindo, e eu tô aqui sendo idolatrado. Não, peraí, tem alguma coisa errada. Mas eu achava que eu estava fazendo certo. Eu estava naquela doutrina, os jovens aqui, alguns jovens podem saber aquelas falsas doutrinas de lei da atração, nova era. Eu queria a minha própria vontade. Até Jesus se submeteu. Jesus disse, não seja feito a minha, mas a sua. Aí você quer a lei da atração? Você quer fazer a sua própria vontade? Tem um monte de crente agora que agora quer saber da lei da atração, que está vendo horóscopo. Então, peraí, é o seu signo Sagitário que vai definir o seu destino? Ou é o Criador do céu e da terra? Lei da manifestação. Quem cria a realidade é Deus, irmão. Não é você, não. Satanás que falou que você vai ser como Deus. Não foi Deus. Deus, ele diz, coloca as suas esperanças em mim, que eu farei acontecer. A gente tem que fazer a nossa parte, obviamente, né, pastor? Mas quem faz acontecer é Deus. Então, eu queria agradecer pela oportunidade. Gostaria de encerrar também com uma oração a todos vocês, se o pastor permitir. Meu Deus e bom Pai, agradeço por mais um dia de vida, agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu quero agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos guiado. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós passamos por humilhação, nós passamos por traição, a gente tropeça, mas o Senhor tem nos levantado. O Senhor, pode parecer que não vai dar certo, mas no final o Senhor provém. Estamos aqui com roupas, não estou vendo ninguém feio aqui. Não estou vendo ninguém que não está todo mundo cheiroso, todo mundo bonito, todo mundo alimentado. E se não tiver, vai chegar. Porque Deus, ele disse que que os descendentes dele não passariam por isso, não passariam fome. Ninguém vai mendigar pão. Então, Pai, quero te agradecer por essa oportunidade, por tudo que você tem feito, por essa linda congregação. Eu peço que o Senhor, antes de encerrar, antes do louvor, eu peço, em nome de Jesus, que o Senhor cubra essa congregação com o sangue de Cristo, com o sangue do Cordeiro. Pai, eu peço que nesse momento o Espírito Santo toque o coração das pessoas, as pessoas possam sentir de fato a presença do Santo Espírito que está transitando entre nós. Operando. Então, Pai, obrigado por isso, obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, obrigado por nunca mudar. O Senhor continua sendo bom, o Senhor continua sendo justo e o Senhor continua sendo santo. Com essas palavras eu encerro e te agradeço, Pai justo, em nome de Jesus. Amém. Amém.